Percorrer o caminho que vai da escravidão à liberdade já seria razão suficiente para escolher a pesquisa epistemológica que recusa verdades deontológicas e regras racionais invariáveis. Mas ainda há uma questão prática. Ao tentar direcionar a conduta humana para objetivos de modo análogo à exatidão e universalidade da estratégia materialista descontextualizada, a deontologia vai necessariamente trabalhar as contradições inerentes aos contextos humanos como problemas. É o grande reconhecimento do mercado livreiro no Brasil, é o Prêmio Jabuti, um prêmio super tradicional, bastante consolidado, né? Então, é o equivalente a ser considerado o melhor livro do ano mesmo, em cada uma das categorias, no caso da minha categoria, comunicação. Já estava muito contente em estar entre os finalistas quando soube, então, que era o primeiro colocado na minha categoria, que eu estava concorrendo à comunicação, fiquei muito contente. Pela proposta, pela reflexão que eu proponho no livro, que eu acho extremamente importante, que é redefinir o lugar do jornalismo no mundo hoje, e me trouxe uma empolgação muito grande, né? Pensar já num outro livro, que eu já tinha publicado antes em coletâneas, né, junto com outros autores, mas esse é o meu primeiro livro individual, solo. E aí logo recebi um prêmio desses e realmente me incentivou, aí já estou começando a pensar, já a trabalhar em 2017 e arranjar um tempo para dar vazão a um projeto que resulte no segundo livro, né? Quando se fala essa questão do jornalismo hoje, se bate muito na tecla da questão da credibilidade, né? Qual a diferença do jornalismo para, de repente, o fluxo de informações que a gente tem no Facebook da vida? A gente fala, o jornalismo tem credibilidade. A credibilidade, fenômenos da era digital como o Wikileaks têm, né? São informações de utilidade, úteis, informações de interesse público fornecidas com veracidade. Nenhuma das informações, por exemplo, até hoje publicadas pelo Wikileaks foram reputadas como falsas. Isso é melhor que qualquer jornal ou revista do mundo pode dizer, né? Sempre estamos sujeitos a falhas, até mesmo os grandes paradigmas da qualidade jornalística, como o New York Times, como um The Guardian, eles estão sujeitos a falhas. Então, temos esses fenômenos da era da internet que provém a sociedade de informações de interesse público. Então, qual seria a função do jornalismo? É isso que eu vou procurar descobrir. Eu vou reavaliando alguns valores fundamentais do jornalismo, principalmente autonomia, imparcialidade e neutralidade. Eu proponho uma nova ideia, no lugar de ser simplesmente uma definição do jornalismo como uma atividade que provém à sociedade de informações de interesse público. Eu faço uma nova proposta, discutindo, né, desde a sociologia, a antropologia, mas principalmente a filosofia, os valores básicos que norteiam a narrativa jornalística. Esses três valores que eu acabei de falar, né, são os três pilares tradicionais, eu discuto e proponho novos. Tá? Eu acho que uma das questões fundamentais para uma narrativa jornalística hoje é compreender o outro. Que eu acho que é o que faz falta hoje na comunicação, hoje no mundo, principalmente com esse sucesso que são as redes sociais, né? As pessoas, no lugar de terem um maior contato com o diferente, com o diverso, elas acabam se fechando em bolhas informativas. Então, eu acho que a função do jornalista é essa, quebrar essas bolhas, ou seja, oferecer uma visão mais complexa dos fenômenos e dos personagens. Então, acho que nesse ponto, né, em uma entrevista, a primeira qualidade que o jornalista tem que ter é a capacidade de ouvir. Não de perguntar, mas de ouvir, de ter a curiosidade genuína de entender quem é o personagem. Não de aceitar passivamente aquilo que o personagem está lhe dizendo, mas entender a pessoa. E aí, a partir desse entendimento, dessa curiosidade que ele tem em relação a entender, não apenas registrar o que a pessoa está falando, mas entender o porquê ela está colocando aquelas falas naquele contexto, é com essa abertura que a partir da entrevista vira não um registro burocrático formal, mas vira o quê? Uma conversa, um diálogo. Eu acho que, e aí, realmente o presencial é fundamental. Não dá para ter esse tipo de relação, esse tipo de conversação dialógica em uma conversa por e-mail, por exemplo. Mesmo o telefone eu já acho complicado. Então, é a questão de você entender, estar atento aos detalhes, estar aberto ao mundo. Isso que eu acho fundamental. Já em uma perspectiva epistemológica, tal como aqui delineada, a contradição não é um problema, mas um indicativo de valor.
As contradições apresentadas entre as noções básicas do jornalismo e entre essas noções e a prática do jornalismo podem ser entendidas como manifestações da diversidade, da autonomia e da inclusão vocativa. Eu falo de valores e virtudes no meu livro, né? Valores e virtudes que, por exemplo, imparcialidade é um dos valores tradicionais do jornalismo. E, tradicionalmente, imparcialidade é entendida de que maneira na prática jornalística? Como uma ausência de ideologias, como uma ausência de juízos de valores. Eu acho que esse entendimento desse valor, é por isso eu vou buscar na filosofia essa discussão, eu acho que ele não é suficiente hoje, a gente pensar a imparcialidade dessa maneira. Então, no lugar de entender a imparcialidade como ausência de juízos de valores, eu proponho entender a imparcialidade como o quê? Como uma tentativa deliberada do jornalista de agregar na sua narrativa o maior número possível de diferentes perspectivas e valores. Então, é essa abertura, novamente, para o mundo que é fundamental. Então, isso é necessário. Para executar esse tipo de diálogo com o mundo, com as pessoas, eu proponho uma série de virtudes do jornalista. Tá? E essas virtudes elas só vão se manifestar nesse tipo de contato. Por exemplo, uma das virtudes é o estar afeto a, que é um conceito que já também não é novo. A professora Cremilda Medina, lá da USP, né, que foi a minha orientadora no mestrado e no doutorado, ela já falava isso desde a década de 70, né, o signo da relação, estar afeto aos personagens. Né, essa questão de estar aberto a entendê-lo, para poder narrá-lo na sua complexidade. Você só vai entender a pessoa em um contato presencial. Né? Não tem como entender essa complexidade em uma relação mediada, seja por telefone, seja por e-mail ou qualquer outra forma. Essa relação ao vivo é fundamental para que essa virtude do estar afeto, da solidariedade, ela possa se manifestar. Uma coisa que eu coloco, né, no final do livro, né, que eu fico muito contente, né, em poder colocar no final do livro, é que essa prática não é algo que eu esteja inventando a partir do zero. Né? A partir de agora, eu estou dizendo, é uma regra que eu estou ditando, eu venho aqui do Monte Sinai trazendo as novas regras para a prática jornalística. Não, não é nada disso. Eu parto da realidade, eu parto de uma observação da realidade. Se por um lado a gente tem um jornalismo hoje engessado, burocratizado, tecnicista, que é absolutamente fútil muitas vezes, né? Você pega um jornal diário, um grande jornal que seja, né? Ele está sempre atrasado em relação ao fluxo de informações da internet e às vezes ele não oferece nenhum tipo de profundidade, ele não oferece nada a mais, ele não tem um diferencial em relação àquilo que você já buscou em outras fontes e às vezes não jornalísticas. Mas ao lado dessa prática tradicional, engessada, burocratizada, que não está encontrando caminhos, a gente tem práticas que são justamente aquilo que eu chamo de um jornalismo dialógico, de um jornalismo de qualidade. A gente tem, eu não quis citar a prática burocratizada, mas eu acho que a gente pode falar dos bons exemplos que a gente tem de jornalismo. Né? A revista Piauí, por exemplo, no Brasil, é uma marca, no sentido de produção dessa qualidade, de uma narrativa que traz o complexo do mundo, que traz os personagens de modo integral para o seu leitor. É claro que não é um jornalismo barato de ser feito. Às vezes você, sabe, não dá para fazer 2, 3 pautas por dia, não dá para você fazer nem mesmo uma pauta por dia. Você tem que ter uma imersão naquela idade a ser narrada, né, para realmente produzir um texto jornalístico de qualidade. Né? Então, às vezes são 2 meses que você precisa. Então, é por isso que muitas vezes também esse jornalismo a gente não vê nos meios tradicionais, jornais e revistas, mas ele se manifesta, por exemplo, no livro-reportagem. O livro da Dalí Dantas, por exemplo, sobre o Vladimir Herzog, é um exemplo desse jornalismo de qualidade. Né? Quando o Laurentino Gomes ele vai lá buscar a história do século XIX, ele não está produzindo livro de história, ele está produzindo jornalismo de qualidade. O livro ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, que eu desenvolvi na USP, na Universidade de São Paulo, dentro da Escola de Comunicação e Artes, né, com a professora Medina. Então, ele foi um trabalho de 4 anos de pesquisa. A minha intenção desde o princípio era entender o impacto da comunicação digital na narrativa jornalística, no fazer jornalístico, e ao longo do projeto, nas leituras que eu fui fazendo, nos ensaios que eu fui escrevendo, né, eu comecei a tomar esse rumo de entender o posicionamento, qual seria o jornalismo, a prática jornalista necessária no contexto atual. E é o que eu acabei fazendo. Cada capítulo, primeiro da tese, depois do livro, né? O livro eu fiquei 3, 4 meses depois, né, da tese trabalhando para transformar aquilo que era um projeto acadêmico em um livro, mas cada um dos capítulos ele é um estudo de caso.
Tá? Eu pego um dos valores do jornalismo, a neutralidade, a imparcialidade e a autonomia, e eu escolho um estudo de caso. Por exemplo, um dos capítulos da questão da autonomia, eu discuto a partir do fechamento do jornal britânico The News of the World. A geração que está chegando agora é uma geração que já tem uma visão diferente. Eles não têm a expectativa de entrar, às vezes, em fazer aquele jornalismo tradicional da maneira como eu, por exemplo, quando eu tinha ideia deles, tinha aquele tipo de expectativa. Eles são muito receptivos a ideias novas, a experimentos no laboratório, né? É claro que é uma parte. Vamos falar, você sempre tem uma parcela de cada grupo que se interessa por esse tipo e é natural. Não estou dizendo que a minha proposta jornalística deve ser uma proposta dominante. Eu só espero que uma parte dos jornalistas tome contato e exerçam esse tipo de jornalismo dialógico, que eu acho necessário para estabelecer pontes de contato entre os setores hoje divididos da sociedade, as pessoas que não se falam, que a gente cria essas pontes. Então, pelo menos uma parte deles assimilando essa proposta, eu já fico bastante feliz. E é o que tem acontecido. Quer dizer, claro, não tenho a pretensão de atingir 100%, né, ser unânime em relação à proposta, mas o respaldo que eu tenho de uma parcela dos alunos trabalhando com esses conceitos, desenvolvendo esses conceitos e aplicando o que é mais importante, esses conceitos nos seus trabalhos de conclusão de curso, já me deixam bastante satisfeito e otimista. Não se trata de dar diretrizes ou normas, de resolver conflitos, mas de configurar espaços onde as diferentes perspectivas possam dialogar tolerante e empaticamente, passando da razão baseada no sujeito para a razão comunicativa. O valor é referencial, não impositivo. Por exemplo, dizer que a empatia é um valor para a prática jornalística não significa que o jornalista deve ser empático, pois não é esta uma qualidade que se desenvolve dentro de referências normativas. Isto é, não há técnicas a efetivarem empatia no interior da prática. Não faz sentido pensar em valores como tolerância e empatia no quadro da deontologia, assim como não faz sentido impor a tarefa de ser empático.